Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel. Perdia cada estrela fria, brilho de aluguel. E nuvens na mata borrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco. O bêbado com chapéu de coco fazia irreverências mil pras noites do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim por gente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sobrinha. Em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar e a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Caía a tarde feito um viaduto. Olha aí, gente. O bêbado e o equilibrista João Bosco e Aldir Blanc, né? Uma música lá de 1979, fez muito sucesso. E aí fala aí que todo artista tem que continuar, o show tem que continuar, né? E assim está começando mais um programa do Varela. Está começando o Varela no ar, o programa do Varela já está no ar. Na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. Nós recomendamos Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Beleza completa em um só lugar. Mais de 500 serviços de estética e beleza para homens e mulheres. Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, Fortaleza, Ceará, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. Telefones 85 3224 0783, 3224 7018. Acesse www.varelaesteticabeleza.com.br. Programa Check-up, as últimas novidades na medicina, na saúde, na estética e na beleza. Domingo à noite, às 20 horas, na TV Diário, a TV do Nordeste, a nossa TV, sob o comando da estrela revelação da TV Cearense de 2003, Natália Varela. Programa 100% Jesus e os seus quadros Gospel News, Se Liga na Palavra, Momento de Oração, Cantando para Jesus, 100% Jesus in Love. A participação dos ouvintes pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.natalinhavarela@gmail.com. .br, né? .com.br. E muito mais sob o comando da missionária Natália Varela, ganhando almas, ganhando vidas para Jesus. Na Rádio Vida 102, Rádio Vida FM 102,9, sábado à noite, 23 horas, em Fortaleza, Ceará. Programa Vida News, fique bem informado na sua hora do almoço, meio-dia, de segunda a sexta-feira, com Felipe André e Natália Varela. Participe do programa através dos telefones 85 3287 2158,
3287-2999. E no programa de hoje nós faremos a leitura do capítulo 40 do livro de Ezequiel, né? A palavra do Senhor é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E assim nos diz o Senhor no capítulo 40 do livro de Ezequiel, 30. Eu quero explicar um detalhe para os nossos queridos ouvintes. O livro de Ezequiel é o 33º livro, o livro número 33. É que nós cometemos um pequeno engano, sabe? O Ezequiel é o número 33, sabe? Deixa eu ver qual é aqui o 32. Ezequiel, né? Ezequiel. O de número 32, o livro 32 da Bíblia é Baruque, sabe? Baruque. É o número 32. Deixa eu ver aqui qual é o 31, né? O livro 31 é Lamentações, né? Lamentações. O livro 31. Lamentações, né? E o livro 30 é justamente Jeremias, né? Jeremias é o 30, né? Jeremias é o 30, né? Justamente, deixa eu ver aqui. Jeremias, né? Jeremias é o 30. Justamente, Isaías é o 29. Deixa eu ver aqui. Isaías é o 29. Isaías, né? É o 29. Deixa eu ver o outro aqui. Profetas é o 28. Justamente, Profetas é o 28. Né? Que é o profeta depois do Eclesiástico, que é o 27. Justamente, Eclesiástico é o 27. Então, aqui, o Ezequiel, o livro de Ezequiel é o número 33 da Sagrada Escritura, o 33º livro. E assim nos diz o Senhor no livro de Ezequiel, vou me ajeitar aqui, né? O livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 1. Para todos os nossos queridos ouvintes que acompanham nosso programa, nossos irmãos, nossas irmãs, na paz do Senhor. Utopia, o novo Israel. Ezequiel, capítulo 40, versículo 1. O novo templo. No 25º ano de nosso cativeiro, no princípio do ano, no dia 10 do mês, 14 anos após a queda da cidade, nesse mesmo dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Ezequiel 42. Ele me levou em visão divina à terra de Israel e me deixou sobre um monte muito alto, no qual havia como que edifícios de uma cidade no lado sul. Ezequiel 43. Para lá ele me levou, e ali vi um homem que tinha o aspecto do bronze. Estava junto à porta e tinha na mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ezequiel 44. E o homem me falou: Filho do homem, olha bem e escuta atentamente. Presta bem atenção a tudo que eu te mostrar, pois foste trazido para cá a fim de que eu te mostrasse isso. Conta tudo o que vires para a casa de Israel. Ezequiel 45. Uma muralha circundava todo o perímetro externo do templo. O homem segurava na mão uma vara de medir de 6 côvados de comprimento, côvados aumentados de 1 palmo. Mediu a espessura e a altura da construção. Ambas mediam 3 metros. Ezequiel 46.
Dirigiu-se até a porta que olha para o leste. Subiu os degraus e mediu a soleira da porta. Tinha 3 metros de largura. Ezequiel 47. As guaritas mediam 3 metros de comprimento por 3 de largura cada uma. O espaço entre as guaritas media 2,5 metros. Também a soleira interna da porta junto ao vestíbulo media 3 metros. Ezequiel 48. Mediu o vestíbulo da porta. Ezequiel 49. Tinha 4 metros e as pilastras 1 metro. O vestíbulo da porta estava voltado para dentro. Ezequiel 40:10. As guaritas da porta leste eram 3 de cada lado, todas com as mesmas dimensões. Também as pilastras de um e de outro lado tinham as mesmas dimensões. Ezequiel 40:11. Mediu a entrada da porta, tinha 5 metros de largura e a profundidade era de 6,5 metros. Ezequiel 40:12. O parapeito na frente das guaritas de ambos os lados media meio metro, enquanto as próprias guaritas mediam 3 metros de um lado e 3 metros do outro. Ezequiel 40:13. Mediu transversalmente a porta, do extremo do telhado de uma guarita até o extremo do telhado da guarita oposta, tinha 12,5 metros. Ezequiel 15. Da fachada externa da porta até a fachada do vestíbulo interno da porta, mediu 25 metros. Ezequiel 40:16. Havia janelas com grades que se afunilavam para o lado das guaritas, ao redor de toda a parte interna da porta. Da mesma forma, havia janelas com grades em volta da parte interna do vestíbulo. As pilastras eram ornadas de palmeiras. Ezequiel 40:17. Depois levou-me ao pátio externo. Havia salas e um pavimento construído em volta de todo o pátio. Ao longo do pavimento havia 30 salas. Ezequiel 40:18. O pavimento que ladeava as portas tinha a mesma largura das portas. Era o pavimento inferior. Ezequiel 40:19. Mediu a extensão do pátio da fachada externa da porta interior até a fachada externa da porta interior. Vou repetindo. Ezequiel 40:19. Mediu a extensão do pátio da fachada externa da porta inferior até a fachada externa da porta interior. Eram 50 metros. Ezequiel 40:20. Mediu também o comprimento e a largura da porta do pátio externo, que olha para o norte. Ezequiel 40:21. As guaritas 3 de ambos os lados, as pilastras e o vestíbulo possuíam as mesmas dimensões da primeira porta. 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Ezequiel 40:22. Também as janelas com grades do vestíbulo e as palmeiras tinham as mesmas dimensões como as da porta leste. 7 degraus a ela conduziam e tinha um vestíbulo interno. Ezequiel 40:23. Havia uma porta que dava para o pátio interno, tanto defronte da porta norte como da porta leste. De uma porta à outra mediu 50 metros. Ezequiel 40:24. Conduziu-me para o sul, onde estava a porta sul. Mediu as pilastras e o vestíbulo, e tinham a mesma dimensão das outras portas. Ezequiel 40:25. Tanto a porta como o vestíbulo possuíam janelas com grades de ambos os lados, iguais às das outras portas. Mediu 25 metros de comprimento e 12,5 de largura. Ezequiel 40:26.
Perdão. Subia-se a ela por 7 degraus. Ela tinha um vestíbulo interno cujas pilastras, uma de cada lado, eram ornadas de palmeiras. Ezequiel 40, 27. Havia uma porta que dava para o pátio interno do lado sul. De uma porta a outra do lado sul, ele mediu 50 metros. Vai demorar um pouco, né, mano? Não está liberado o tamanho? Até aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Repetindo, Ezequiel 40, 27. A nossa diretora-geral, Mona Lisa, chegou aqui. Havia uma porta que dava para o pátio interno do lado sul. De uma porta a outra do lado sul, ele mediu 50 metros. Ezequiel 40, 28. Depois me levou ao pátio interno pela porta sul. Mediu-a e ela tinha as mesmas dimensões das outras portas. Ezequiel 40, 29. Igualmente as guaritas, as pilastras e o vestíbulo tinham as mesmas dimensões das outras portas. Tanto a porta como o vestíbulo possuíam seteiras de ambos os lados. Tinham 25 metros de comprimento por 12,5 de largura. Ezequiel 40, 30. Os seus vestíbulos em toda a volta mediam 12,5 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Ezequiel 40, 31. Seu vestíbulo, porém, estava voltado para o pátio externo. As pilastras eram ornadas de palmeira e a escadaria as pilastras eram ornadas de palmeiras e a escadaria possuía 8 degraus. Ezequiel 40, 32. Levou-me, pois, ao pátio interno em direção leste. Medindo a porta, ela tinha as mesmas dimensões que as demais. Ezequiel capítulo 30, Ezequiel 40, 33. Deixa eu ver aqui como me perdi aqui. 40, 33. Igualmente as guaritas, as pilastras e o vestíbulo possuíam as mesmas dimensões. Tanto a porta como o vestíbulo dispunham de janelas com grades de ambos os lados. A porta media 25 metros de comprimento por 12,5 de largura. Ezequiel 40, 34. Tinha o vestíbulo voltado para o pátio externo. As pilastras de um e de outro lado eram ornadas de palmeiras, e a escadaria possuía 8 degraus. Ezequiel 40, 35. Levou-me então à porta norte, mediu-a e tinha as mesmas dimensões das outras portas. Ezequiel 40, 36. Possuía guaritas, pilastras, um vestíbulo e seteiras de ambos os lados. Tinha 25 metros de comprimento por 12,5 de largura. O vestíbulo estava voltado para o pátio externo. As pilastras de um e outro lado eram ornadas de palmeiras, e a escadaria possuía 8 degraus. Ezequiel 40, 38. Havia um recinto cuja entrada dava para o vestíbulo da porta. Ali eram levadas as vítimas para os holocaustos. Ezequiel 40, 39. No vestíbulo da porta de ambos os lados havia 2 mesas, sobre as quais se imolavam os holocaustos e as vítimas pelo pecado e as vítimas de reparação. Ezequiel 40, 40. Do lado de fora do vestíbulo havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro lado da entrada da porta norte. 41. Havia, pois, 4 mesas de um lado e 4 mesas. Ezequiel 40, 41. Havia... Opa, que vento abençoado, graças a Deus, né?
Ezequiel 40, 41, né? Havia, pois, 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro lado da porta, ao todo 8 mesas, sobre as quais se imolavam as vítimas. Ezequiel 40, 42. As 4 mesas para os holocaustos eram de pedra talhada, tinham 75 centímetros de comprimento e de largura e meio metro de altura. Ezequiel 40, 43. Deixados ao longo. Não. Ezequiel 40, 43. Fixados ao longo da parede interna havia ganchos de um palmo. Ezequiel 40, 42. Neles se colocavam as ferramentas com as quais eram imoladas as vítimas dos holocaustos e sacrifícios. Ezequiel 40, 43. Sobre as mesas ficava a carne das oferendas. Ezequiel 40, 44. Foram da porta interna. Fora, Ezequiel 40, 44. Fora da porta interna havia 2 salas no pátio interno. Uma no flanco da porta norte, voltada para o sul, e outra no flanco da porta sul, voltada para o norte. Ezequiel 40, 45. E ele me falou, a sala com a fechadura... Não, Ezequiel 40, 45. E ele me falou, a sala com a fachada voltada para o sul pertence aos sacerdotes que cuidam do serviço do templo. Ezequiel 40, 46. A sala com a fachada voltada para o norte pertence aos sacerdotes que cuidam do serviço do altar. Estes são os descendentes de Sadoc. Ainda é o capítulo 46, né? Os quais estão mais próximos do Senhor para servi-lo do que os demais levitas. Ezequiel 40, 47. Ele mediu o pátio, o qual era quadrado, tinha 50 metros de comprimento por 50 de largura. O altar estava situado em frente ao templo. Ezequiel 40, 48. Depois me levou ao vestíbulo do templo e mediu as pilastras de ambos os lados. Elas mediam 2,5 metros. A largura das folhas da porta era de 1,5 metro de cada lado. Ezequiel 40, 49. O vestíbulo media 10 metros de comprimento e 6 de largura. Sabia-se ao vestíbulo por 10 degraus, não, subia-se, repetiu o Ezequiel capítulo 40, versículo 49. O vestíbulo media 10 metros de comprimento e 6 de largura. Subia-se ao vestíbulo por 10 degraus e havia colunas junto às pilastras, uma de cada lado. Aqui nós concluímos o capítulo 40 do livro de Ezequiel. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Livro de Ezequiel.